Parte 3. Capítulo 1. Noções gerais de direitos humanos. 1. Conceito e informações gerais. A definição da noção de direitos humanos é objeto de polêmica. Com efeito, há muitas acepções de direitos humanos perpassadas por diversos fatores e concepções, como reconhece Gregorio Robles, para quem a questão não só não é pacífica, como também é influenciada por pontos de vista de cunho político e ideológico. Todo caso, é evidente que a proteção e a promoção dos direitos humanos estão elencadas entre os principais temas das relações internacionais na atualidade e se encontram entre as prioridades dos Estados, da sociedade internacional e do direito internacional. Nesse sentido, não podemos atribuir aos direitos humanos noção que afaste seu caráter de prerrogativas a serem efetivamente resguardadas. Com isso, definimos os direitos humanos como aqueles direitos essenciais para que o ser humano seja tratado com a dignidade que lhe é inerente e aos quais fazem jus todos os membros da espécie humana, sem distinção de qualquer espécie. Os direitos humanos configuram defesa contra os excessos de poder tanto o estatal como aquele exercido por entes privados, sejam pessoas naturais ou jurídicas. Entretanto, consistem também em pauta voltada a orientar as políticas públicas e as ações privadas. É nesse sentido que não mais deve persistir o entendimento tradicional pelo qual apenas o Estado seria obrigado a promover e proteger os direitos humanos. Em obra de direito internacional, não há espaço para exame mais profundo acerca de um assunto tão complexo. Entretanto, a apresentação de noções básicas acerca dos direitos humanos é importante para ilustrar e fundamentar alguns dos pontos a serem tratados nesta obra. Além disso, como tais direitos pertencem indistintamente a todos os indivíduos que se encontram espalhados pelos diversos países do mundo, o tema tem, indubitavelmente, caráter internacional. Cabe destacar que alguns atores se referem aos direitos humanos como direitos humanos fundamentais. 2. Fundamento. O fundamento dos direitos humanos refere-se ao motivo pelo qual todas as pessoas, sem distinção de qualquer espécie, são titulares do mesmo rol de direitos. Há várias teorias a respeito do fundamento dos direitos humanos cujas bases variam da religião ao direito natural. Entretanto, as principais teorias sobre o tema são a justnaturalista, a positivista e a moralista, ou de Perelman. A teoria justnaturalista, amplamente difundida na doutrina e na prática dos direitos humanos, fundamenta tais direitos em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável. Com isso, os direitos humanos não seriam nem criação nem concessão estatal, nos termos da Declaração de Viena de 1993, que lembra que os direitos humanos e as liberdades fundamentais são direitos naturais de todos os seres humanos. Sua proteção e promoção são responsabilidades primordiais dos governos. A teoria positivista alicerça tais direitos na ordem jurídica posta, pelo que somente seriam reconhecidos como direitos humanos aqueles expressamente previstos na norma positiva. A teoria moralista, ou de Perelman, fundamenta os direitos humanos na experiência e consciência moral de um determinado povo, ou seja, na convicção social acerca da necessidade da proteção de determinado valor. Na atualidade, encontra-se também difundida a visão de que os direitos humanos se fundam no reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da espécie humana, entendidos como iguais em sua essência, não obstante qualquer peculiaridade física, mental ou intelectual ou qualquer outro aspecto de sua existência. Para parte da doutrina, os direitos humanos não necessitam ser positivados para serem reconhecidos como tal. Em todo caso, é evidente que a positivação pode melhor servir aos propósitos de assegurar a proteção da dignidade humana, como reconhece a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que proclama ser essencial que os direitos do homem sejam protegidos pelo império da lei para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Em todo caso, o entendimento majoritário é o de que os direitos humanos não encontram seu fundamento na positivação de suas normas. Quadro 4. Fundamento dos direitos humanos. Principais teorias e possibilidades.
Justnaturalismo, moralismo, positivismo, dignidade humana. 3. Características. Apresentamos, a seguir, algumas das características dos direitos humanos, o que fazemos em rol não exaustivo, em vista da complexidade da matéria que comporta inúmeras especulações doutrinárias. 3,1. Universalidade. Uma das principais características dos direitos humanos é a universalidade. Nesse sentido, os direitos humanos referem-se a todos os membros da espécie humana, sem distinção de qualquer espécie, seja de sexo, raça, cor, origem étnica, nacional ou social, nacionalidade, idade, religião, orientação sexual ou qualquer outra condição. 3,2. Inerência. Outra característica dos direitos humanos é a inerência, pela qual tais direitos pertencem a todos os indivíduos pela simples circunstância de serem pessoas humanas, não consistindo em concessões do Estado ou de quem quer que seja, nem exigindo o preenchimento de qualquer requisito. Em suma, basta a condição de ser pessoa humana para que todos possam vindicar seus direitos violados, isso é, reclamar, exigir a restituição de seus direitos violados tanto no plano interno como no contexto internacional. 3,3. Transnacionalidade. Os direitos humanos caracterizam-se também pela transnacionalidade, ou seja, por pertencerem à pessoa independentemente de sua nacionalidade ou mesmo do fato de serem apátridas. A transnacionalidade é corolário da universalidade e da inerência. 3,4. Historicidade e proibição do retrocesso. A historicidade é outra das características dos direitos humanos. Nesse sentido, tais direitos não configuram pauta fixa e estática, definida num único momento da história, mas sim um catálogo aberto a novos direitos que reflitam valores aos quais as sociedades venham atribuindo importância no decorrer de sua evolução e cujo processo político e social de conformação pode ser complexo e difícil, podendo envolver avanços e resistências. No entanto, a noção de historicidade dos direitos humanos não comporta a possibilidade de que as normas que consagram certos direitos desapareçam do ordenamento jurídico ou tenham seu escopo de proteção reduzido. Com efeito, em matéria de direitos humanos, vigora o princípio da proibição do retrocesso, pelo qual uma norma de direitos humanos já positivada só pode ser substituída por outra mais protetiva da dignidade humana. 3,5. Indisponibilidade, inalienabilidade e irrenunciabilidade. Os direitos humanos são tão vinculados à proteção da dignidade inerente ao ser humano que são indisponíveis, inalienáveis e irrenunciáveis, não podendo, portanto, ser afastados ainda que assim queira seu destinatário. 3,6. Imprescritibilidade. Pelo fato de os direitos humanos serem estreitamente associados à dignidade humana, bem como por serem indisponíveis, inalienáveis e irrenunciáveis, tais direitos são também entendidos como imprescritíveis para a doutrina e para a jurisprudência de tribunais internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. No entanto, aqui ainda há alguma resistência por parte de estados como o Brasil, como comprova o fato de o Estado brasileiro não ter sequer assinado a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, adotada em 1968. Isso significa que a Convenção em apreço não obriga nem vincula juridicamente o Brasil, e que a imprescritibilidade desses crimes, embora defendida pela doutrina, não é ainda acolhida, na prática, pelo Estado brasileiro. Em todo caso, isso poderá mudar a partir da aprovação do projeto de lei PL 4038 de 2008, que visa a permitir a aplicação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI) no Brasil e declara a imprescritibilidade dos crimes internacionais indicados no Estatuto em apreço, que incluem muitas normas atentatórias aos direitos da pessoa humana. 3,7. Indivisibilidade, interdependência e complementariedade. Os direitos humanos são indivisíveis, interdependentes e complementares e, nesse sentido, os diversos direitos dependem uns dos outros para sua realização plena.
A propósito, a celebração de 2 pactos de direitos humanos em 1966, Pacto dos Direitos Civis e Políticos e Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, concentrado cada um deles uma das principais dimensões dos direitos humanos, aparentemente contradiz essa característica. Entretanto, a ênfase que o direito vem atribuindo à proteção e à promoção dos direitos humanos tem feito com que o atual quadro da história do fenômeno jurídico seja marcado pela menor ênfase no formalismo jurídico e pela maior preocupação com o aspecto axiológico das normas de direito. Com isso, os direitos humanos não deixaram de ser entendidos como indivisíveis e interdependentes pela mera circunstância de estarem consagrados em tratados diferentes. Ademais, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos evidencia essa indivisibilidade, concentrando em seu bojo direitos ligados às 2 gerações ou dimensões dos direitos humanos. Com tudo isso, a noção de indivisibilidade desses direitos continua sendo mantida pela doutrina. 3,8. Primazia da norma mais favorável. Os direitos humanos não podem ser empregados para eliminar direitos ou para justificar a inobservância de um direito. É nesse sentido que, diante do conflito entre 2 normas de direitos humanos, deve ser aplicada aquela que melhor proteja a dignidade humana, consagrando o princípio da primazia da norma mais favorável. Ainda nesse sentido, os direitos humanos devem ser sempre interpretados de modo a que suas normas sejam concretizadas com a máxima eficácia possível. E o princípio da norma mais favorável ao indivíduo, também conhecido como princípio da norma mais favorável à pessoa, ou da princípio da norma mais favorável. Esse princípio é consagrado no artigo 5º do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que determina que 1. Nenhuma disposição do presente pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou de praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente pacto ou impor-lhes limitações mais amplas do que aquelas nele previstas. 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado parte no presente pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau. A norma em apreço é reiterada pelo artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José, que determina que nenhuma disposição desta convenção pode ser interpretada no sentido de a permitir a qualquer dos Estados partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista. B. Limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados. C. Excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo, e D. Excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. Com isso, diante de um conflito entre normas de direitos humanos, deve ser aplicado aquele preceito que melhor protege a pessoa humana. Atenção, um direito pode efetivamente limitar outro, mas apenas de forma a evitar que um direito derrogue totalmente o outro, protegendo assim o direito de outrem, ou para garantir a preservação da ordem pública. Cabe ressaltar que as medidas voltadas a limitar direitos devem ser apenas aquelas estritamente necessárias à garantia dos direitos dos demais e da ordem pública, sob pena de terminar por violar direitos. Por essa razão, os limites aos direitos devem ser impostos à luz de princípios como a proporcionalidade e a razoabilidade e de acordo com as regras concernentes à ponderação de princípios. 3,9. Caráter não exaustivo das listas de fatores de discriminação. Por fim, as listas de fatores de discriminação apresentadas nas normas de direitos humanos não têm caráter exaustivo.
Nesse sentido, normas como as do artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelecem que todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição, não podem ser interpretadas no sentido de não punir a discriminação por causa diversa, não apresentada dentro de um preceito jurídico. Com isso, a discriminação motivada pela origem regional da pessoa, por exemplo, é ato ilícito, ainda que a norma não explicite tal fato como motivo de discriminação, bastando que se configure o dano à dignidade da pessoa. Quadro 5. Características dos direitos humanos: universalidade, inerência, transnacionalidade, historicidade, indisponibilidade, inalienabilidade e irrenunciabilidade, indivisibilidade, interdependência e complementaridade, impossibilidade de emprego para eliminar outros direitos ou limitar de maneira indevida seu gozo. Caráter não exaustivo das listas de fatores de discriminação. 4. Fontes. As fontes materiais dos direitos humanos são os fatos sociais e ideias políticas, filosóficas, religiosas, etc., que formam a convicção da necessidade de proteger um valor entendido como fundamental para a promoção da dignidade humana. As fontes formais dos direitos humanos são as formas de expressão da norma jurídica que consagra direitos inerentes à dignidade humana. Em regra, correspondem às fontes do direito em geral e às do direito internacional público. No âmbito internacional, destacam-se como fontes dos direitos humanos os tratados, o costume, a jurisprudência dos foros internacionais, a doutrina, as resoluções das organizações internacionais e o soft law, que normalmente consagram a maior parte das normas na matéria. Além disso, as normas de direitos humanos adquiriram tamanha importância que passaram a ser entendidas como parte do jus cogens, dos princípios gerais do direito e dos princípios gerais do direito internacional. Por oportuno, gostaríamos de enfatizar que um dos papéis essenciais do Estado na atualidade é assegurar a proteção e a promoção dos direitos humanos, como evidenciam os tratados na matéria. Em vista, portanto, da grande relevância de que se revestem os preceitos que resguardam a dignidade humana, os direitos humanos têm, na ordem interna, a ordem constitucional como lugar natural e, quando efetivamente inseridos nela, recebem o nome de direitos fundamentais. Cabe destacar que a ordem constitucional é também o locus ideal para a consagração dos direitos humanos pelo papel essencial desses direitos para a regulamentação da forma de exercício do poder estatal, que inclui a limitação desse poder. Com efeito, os direitos humanos consagrados na Constituição delimitam as ações do Estado. Nesse sentido, Alexandre de Moraes lembra ainda que os direitos humanos colocam-se como uma das previsões absolutamente necessárias a todas as constituições, no sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a limitação de poder e visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana. Atenção, em todo caso, nada impede que normas infraconstitucionais também consagrem direitos voltados a proteger a dignidade da pessoa humana. 5. Evolução histórica. A formação do rol de normas de direitos humanos confunde-se com a história da humanidade e é produto de diversas origens que podem ser localizadas em diferentes civilizações e que se apoiam nos mais variados fundamentos. De fato, parte importante dos povos da antiguidade já definia normas relativas à proteção de valores vistos como essenciais para a vida humana. O Código de Hammurabi, 1690 AC, por exemplo, consagrava a todos os indivíduos direitos como a vida, a propriedade e a honra. O povo judeu, referência importante para a formação do mundo ocidental, definia nos 10 mandamentos normas relativas à proteção da vida, não matarás, ao direito de propriedade, não roubarás, à proteção da família, não cometerás adultério, e da honra, não darás falso testemunho.
Na Grécia Antiga, fazia-se alusão a um direito natural anterior ao indivíduo e superior às suas leis e a valores como a liberdade, a igualdade e a participação política. Em Roma, a lei das 12 tábuas também conferia direitos como a igualdade e a propriedade aos cidadãos romanos. No Oriente, Buda pregava sobre a igualdade. Entretanto, nesse momento histórico, era traço comum a praticamente todos os povos o fato de que os estrangeiros não faziam jus aos mesmos direitos. Para a mudança desse paradigma, concorreria decisivamente a doutrina cristã que não só veio a reiterar e acrescentar novos valores a serem resguardados como também a avançar enfaticamente na consagração da universalidade que é inerente aos direitos humanos, ao dirigir sua mensagem a todos os povos do mundo igualmente. Ademais, a doutrina cristã veio a conferir atenção especial a certos grupos de pessoas que se encontravam em situação de maior fragilidade na sociedade, como os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os doentes e as mulheres, antecipando o espírito dos atuais sistemas de proteção dos direitos humanos que consagram normas específicas de proteção especial a pessoas em determinadas condições, como as crianças e as mulheres. Atenção, dessa forma, é necessário enfatizar que a gênese da noção de direitos humanos e de parte de seu conteúdo tem marcante influência religiosa. Na Idade Média, um marco importante na história dos direitos humanos foi a Magna Carta, Magna Charta Libertatum, outorgada pelo rei João Sem Terra, da Inglaterra, em 1215. A Magna Carta limitava os poderes do monarca inglês frente aos membros da nobreza que, em contrapartida, adquiriam certos direitos como a liberdade de locomoção, o livre acesso à justiça e certa proteção na área tributária. Também na Inglaterra, a Bill of Rights, de 1689, avançaria na garantia de direitos e na limitação do poder estatal, fator estreitamente relacionado com a proteção dos direitos humanos. Na época em que prevalecia o absolutismo, o iluminismo, com o humanismo que o caracterizava, veio a enfatizar a necessidade de valorização da pessoa diante de poderes pretensamente ilimitados. O ideário iluminista marcou inicialmente a independência americana, em 1776, e alguns dos principais documentos relacionados a esse fato histórico, como a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, Declaração de Virgínia, de 1775, e a Constituição dos EUA, de 1787. A partir de então tornou-se comum o aparecimento das chamadas Declarações de Direitos com normas que dariam a feição moderna dos direitos humanos. Tornou-se frequente também a consagração desses direitos nas constituições dos estados que progressivamente passariam a ser um dos principais instrumentos jurídicos de proteção da dignidade humana. A Revolução Francesa, também guiada pelo ideário iluminista, veio a consagrar inúmeros direitos da pessoa em documentos como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e as Constituições de 1791 e de 1793 que reconheceram expressamente a liberdade e a igualdade inerentes ao ser humano, bem como a necessidade de limitar dos poderes estatais, de modo a que estes não interferissem na esfera de liberdade dos indivíduos. Com a grande influência que a França exercia nas relações internacionais naquela época, os valores defendidos dentro da Revolução Francesa espalharam-se pelo mundo, maiormente na Europa e nas Américas. Entretanto, a grande influência do pensamento liberal, então majoritário, fez com que esse momento da história dos direitos humanos fosse marcado especialmente pela consagração dos chamados direitos de liberdade. A partir da segunda metade do século XIX, a preocupação com os direitos humanos passa a abranger as questões sociais. Com efeito, o liberalismo político e econômico provocou uma série de injustiças, especialmente no campo das relações de trabalho. Nesse contexto, apareceram reivindicações de uma regulamentação das relações laborais, inclusive no âmbito internacional, que considera-se a necessidade de uma maior atenção à dignidade do trabalhador.
Emergiram também ideários como o marxismo, que pregavam uma mudança social radical e cujas ideias, também perpassadas pela universalidade, acabariam por contribuir para a melhoria de certos aspectos materiais das condições de vida no mundo. Dessa época é a Declaração de Direitos da Constituição da França, de 1848, que previa direitos como a liberdade de trabalho e a assistência a pessoas sem meios de sobrevivência, como os desempregados, as crianças abandonadas, os doentes e os idosos. Também no século XIX, a difusão de valores humanistas leva ao fortalecimento da preocupação com a regulamentação da guerra, com vistas a diminuir seu impacto negativo sobre a vida humana. É quando surge o direito humanitário que visa a reduzir os danos dos conflitos armados sobre as pessoas e que é a primeira manifestação significativa do direito internacional no sentido de proteger os direitos humanos. O início do século XX foi marcado por uma maior preocupação social. No contexto internacional surgem, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, as primeiras organizações internacionais que atribuíram relevância à proteção dos direitos humanos, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, aquela voltada a promover principalmente a paz, e esta, ao estabelecimento de padrões internacionais mínimos de condições de trabalho e de qualidade de vida. No âmbito interno, os direitos sociais começam a ser consagrados pelas constituições como a do México, de 1917, e a da Alemanha de Weimar, de 1919, que ficaram marcadas por conferir à proteção do trabalhador caráter constitucional. Destacou-se a Constituição de Weimar também por estabelecer a noção de função social da propriedade. Após a Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos adquirem o caráter de prioridade da sociedade internacional, mormente a partir da criação da ONU, 1945, e da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, que reitera o reconhecimento de que todos os seres humanos, sem distinção de qualquer espécie, são essencialmente livres e iguais. Cabe destacar que a Declaração Universal, que é uma mera resolução da ONU e que, nesse sentido, não é tecnicamente um tratado e não teria, em princípio, força vinculante, é vista como a principal referência no tocante aos direitos humanos no mundo atual, inclusive porque foi seguida pelo aparecimento de tratados e de organizações internacionais voltados diretamente à promoção desses direitos, bem como pela positivação de suas normas no direito interno dos Estados. Na atualidade, em decorrência da crescente complexidade da vida social e da existência de problemas comuns a vários povos, o escopo dos direitos humanos aumentou sensivelmente, abrangendo inclusive outras áreas como o meio ambiente e o comércio internacional, naquilo em que se relacionem com a dignidade humana. Quadro 6. Principais momentos históricos da construção e afirmação dos direitos humanos, em ordem cronológica. 1. Antiguidade. 2. Doutrina cristã. 3. Magna Carta e Bill of Rights. 4. Iluminismo, Revolução Americana e Revolução Francesa. Declaração de Direitos. 5. Século XIX. Preocupação social. 6. Primeiras organizações internacionais. 7. ONU e Declaração Universal dos Direitos Humanos. 8. Consagração de novos temas no rol dos direitos da pessoa humana. 6. Classificação dos direitos humanos. Afirmamos anteriormente que os direitos humanos são indivisíveis. Nesse sentido, entende-se não só que o pleno gozo de certos direitos depende da realização de outros direitos, mas também que não é correta a divisão dos direitos humanos em categorias, especialmente quando isso implique na qualificação de certos direitos como menos importantes para a promoção da dignidade humana. Nesse sentido, entendemos que o valor das classificações dos direitos humanos é meramente didático, servindo para identificar as diversas fases de afirmação de certos direitos na história ou aspectos que lhes sejam comuns. 6,1. Classificação tradicional: as gerações dos direitos humanos.
A doutrina divide os direitos humanos em gerações, em vista das etapas históricas de sua afirmação e das características comuns entre os diversos tipos de direitos que cada uma dessas categorias procura abranger. A primeira geração dos direitos humanos corresponde aos chamados direitos civis e políticos, ou direitos de liberdade, que foram os primeiros a serem consagrados nas ordens constitucionais. Afirmam-se a partir das ideias iluministas e liberais em voga nos séculos XVIII e XIX e dos movimentos políticos sociais da época, como a independência norte-americana, a Revolução Francesa e a descolonização da América Latina. Tais direitos têm como titulares os indivíduos, são oponíveis perante o Estado, que deve restringir sua intervenção na vida social para assegurá-los, e têm aplicabilidade imediata. Incluem os direitos à vida, à liberdade de expressão, de reunião, de ir e vir, etc., à segurança, à propriedade, os direitos políticos, etc. A segunda geração refere-se aos direitos econômicos, sociais e culturais. São também conhecidos como direitos de igualdade, e sua afirmação relaciona-se com as consequências negativas da Revolução Industrial e do liberalismo sobre significativos contingentes humanos. Caracterizam-se por exigir para sua concretização, a ação do Estado, especialmente do legislador e do poder executivo, inclusive por meio de políticas públicas, e passaram a ser consagrados nas constituições do Estado Social no início do século XX, como no México, e na Alemanha de Weimar etc. Identificam-se também com a pauta socialista que influenciou seu surgimento. Inicialmente, a maior parte da doutrina entendia que os direitos de segunda geração tinham eficácia jurídica duvidosa porque, por exigirem ações estatais e a disponibilidade de recursos para tal, não teriam aplicabilidade imediata e seriam de concretização mais progressiva. Posteriormente, passaram a ser vistos como de caráter programático. Na atualidade, a doutrina também atribui a tais direitos aplicabilidade imediata e justiciabilidade. Exemplos de direitos de segunda geração são aqueles relacionados com a educação, a saúde, a seguridade social, o trabalho, etc. A terceira geração dos direitos humanos inclui os chamados direitos da fraternidade de caráter difuso, que não se dirigem especificamente a um indivíduo ou a um grupo social, mas ao próprio gênero humano como um todo, estando voltados ainda a promover a superação das diferenças entre os povos. Tais direitos relacionam-se com a necessidade de cooperação internacional em temas que podem exercer impacto sobre toda a humanidade, que se encontram relacionados com os desequilíbrios atualmente existentes e cujo tratamento correto pode propiciar o desenvolvimento da vida no mundo de forma mais harmônica. São também conhecidos como direitos de solidariedade difusos e de titularidade coletiva e compreendem o direito à paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente saudável, à comunicação, ao patrimônio comum da humanidade, etc. A classificação dos direitos humanos em gerações é sintetizada pela jurisprudência do STF, nos seguintes termos. Os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, e realçam o princípio da liberdade. Os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. Já os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis pela nota de uma essencial inexauribilidade. Paulo Bonavides defende ainda a existência de uma quarta geração dos direitos humanos, adequada ao período de globalização e à formação de um mundo marcado por fronteiras nacionais mais permeáveis, maior limitação da soberania nacional e pelo fortalecimento de uma sociedade civil internacional. Para Bonavides, a quarta geração permitirá a globalização também na área da política e dos direitos humanos, e não só na economia e na cultura.
Inclui o direito à informação, à democracia e ao pluralismo. Por fim, Paulo Bonavides defendia também a existência de uma quinta geração dos direitos humanos cujo único direito é a paz, entendida como fundamento da alforria espiritual, moral e social dos povos, das civilizações e das culturas, e da forma de governar a sociedade de modo a punir o terrorista, julgar o criminoso de guerra, encarcerar o torturador, manter invioláveis as bases do pacto social, estabelecer e conservar por intangíveis as regras, princípios e cláusulas da comunhão política. A divisão dos direitos humanos em gerações é criticada por diversos motivos. Primeiramente, porque o surgimento desses direitos não necessariamente se deu em caráter sucessivo na história, mas sim de maneira concomitante, quando não em ordem diversa, como lembra Mazzuoli, que recorda que a criação da Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 1919, evidencia que muitos direitos sociais se consolidaram no campo internacional antes mesmo dos direitos políticos. A existência de características comuns nas gerações dos direitos humanos merece críticas. De fato, certos direitos civis e políticos podem requerer aplicação progressiva, como aqueles voltados a assegurar o bem-estar dos presos no Brasil atual. Por outro lado, direitos econômicos como a liberdade sindical são imediatamente aplicáveis, exigindo apenas que o Estado e o setor privado se abstenham de violá-la. Por fim, a categorização dos direitos humanos em gerações fere a indivisibilidade e a interdependência desses direitos, abrindo a possibilidade de que prevaleça uma visão fragmentária e hierarquizada dos direitos humanos que permita justificar políticas públicas que não reconhecem indivisibilidade da dignidade humana e, portanto, dos direitos fundamentais, geralmente em detrimento da implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais ou do respeito aos direitos civis e políticos. 6,2. Classificação conforme o Direito Internacional dos Direitos Humanos, as dimensões dos direitos humanos. Com a celebração, em 1966, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a doutrina passou também a classificar os direitos humanos em civis e políticos por um lado, e econômicos, sociais e culturais por outro, formando as chamadas dimensões dos direitos humanos. Fundamentalmente, os direitos civis e políticos correspondem aos direitos de liberdade da chamada primeira geração dos direitos humanos. Para Jorge Miranda, os direitos civis são os direitos de liberdade que têm por objeto a expansão da personalidade sem interferência do Estado, e a proteção dos atributos que caracterizam a personalidade moral e física do indivíduo. Os direitos políticos seriam aqueles exercidos frente ao Estado ou no Estado, consistindo em poderes da pessoa de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos políticos de seu país. Os direitos econômicos, sociais e culturais estariam vinculados aos direitos de segunda geração. Analisando o tema, José Afonso da Silva afirma que os direitos econômicos têm uma dimensão institucional, baseada no poder estatal de regular o mercado, em vista do interesse público. Já os direitos sociais teriam a ver com prestações positivas proporcionadas pelo Estado que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. Por fim, os direitos culturais são aqueles que se relacionam aos elementos portadores de referências à identidade, à ação e à memória de uma sociedade, sendo compostos por bens físicos e espirituais. Carlos Vaz trata ainda de uma dimensão adicional dos direitos humanos, os direitos globais, o que corresponderiam aos direitos de terceira geração. Entendemos que o termo dimensão é mais adequado para compor uma classificação dos direitos humanos, visto que a expressão geração pode induzir a erro, dando a entender que tais direitos se substituem ao longo do tempo, o que não é o caso. Ademais, o termo dimensão reflete melhor a complementaridade e a interdependência dos direitos humanos, evidenciando que não há alternância nem substituição de direitos, mas sim ampliação do rol de possibilidades de proteção da pessoa.
Em todo caso, a classificação dos direitos humanos em dimensões não pode gerar visões compartimentalizadas do tema, visto que todos os direitos são importantes para a dignidade humana, não podendo um direito ser suprimido em detrimento de outro, em vista das características das dimensões às quais pertençam. É nesse sentido que Carlos Vaz afirma que a divisão dos direitos humanos não deve conduzir à ideia de diferença absoluta entre as suas duas dimensões, mesmo porque já na época de promulgação dos pactos internacionais se lhes reconhecia a unidade conceitual fundada na indivisibilidade e interdependência. Atenção, em qualquer caso, o mero fato de os direitos serem classificados em gerações ou dimensões não tem qualquer relação com sua eficácia. Quadro 7. Classificação dos direitos humanos, em gerações e em dimensões. Primeira geração, direitos de liberdade, ou seja, direitos civis e políticos. Segunda geração, direitos de igualdade, ou seja, direitos econômicos, sociais e culturais. Terceira geração, direitos de fraternidade, vinculados à cooperação internacional e à promoção da igualdade entre os povos, paz, desenvolvimento, meio ambiente, etc., ou seja, direitos globais. Quarta geração, globalização dos direitos humanos. Quinta geração, paz. 7. Os direitos humanos como princípios gerais de direito e como norma. Força vinculante dos direitos humanos. Na medida em que são consagrados em normas jurídicas, internacionais ou internas, os direitos humanos ganham força vinculante, tornando-se modelos de conduta obrigatórios para o Estado e para todos os membros da sociedade e cuja inobservância enseja a possibilidade de sanções. É nesse sentido que Alexandre de Moraes lembra que a constitucionalização dos direitos humanos fundamentais não significou mera enunciação formal de princípios, mas a plena positivação de direitos, a partir dos quais qualquer indivíduo poderá exigir sua tutela perante o poder judiciário para a concretização da democracia. As normas de direitos humanos podem funcionar como princípios, revestindo-se de teor mais abstrato e genérico e orientando toda a aplicação e interpretação de outras normas da ordem jurídica. Podem também ser regras de teor mais concreto e específico, pautando mais diretamente o comportamento humano. Por fim, em casos como o brasileiro, cabe lembrar que as normas que definem os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, art. 5º, parágrafo 1º da CF parêntese que fecha. Atenção, em qualquer hipótese, é sempre importante recordar que, na atualidade, não há dúvidas quanto ao caráter normativo dos princípios.